Boa noite para todos aí, bem-vindos. Quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Vanessa, estou aqui como especialista de produtos na Acmos há 5 anos já, adoro falar de produtos, então sempre quando tiver produto novo, vou ser eu aqui trazendo para vocês tudo sobre os produtos. Também tenho hoje, né, eu tenho formação na área da saúde, por isso que eu gosto tanto de falar sobre produtos, sobre a saúde, sobre os benefícios, e a gente trabalha aqui realmente para trazer o melhor para vocês aqui no sentido dos produtos, do conhecimento, para vocês conseguirem cada vez mais atenderem melhor os clientes de vocês, tá? Então, vamos lá, gente, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E a gente vai dar início aqui, tá? Van, me coloca de host para te ajudar com os microfones, por favor. Coloco, peraí. Ô, Van, põe a Má também, ela tá conseguindo ficar online aí. Tá? Fê, não sei o que deu lá realmente no YouTube. Tá aparecendo aqui que tá... De boa. Amanhã a gente sobe. Manda ver aí que o treinamento é sempre no Zoom mesmo. O YouTube é só a válvula de escape para os atrasados. Quem tá no Zoom é quem realmente precisa. Vai lá, boa sorte, quebra tudo. Obrigada. Ô, Lu, você aparece para mim como já tá aqui como co-host, mas acho que é a Ana Cristina, né? Ah, peraí, consegui agora. Ah, tá bom. Pronto, gente. Eu não consigo ficar vendo o chat, tá? Mas qualquer dúvida aí, vocês vão jogando no chat que no final eu consigo assistir aqui, eu consigo responder aqui para vocês, tá? Deixa eu só avisar aqui que estamos no YouTube, no Zoom. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar aqui hoje do ProWoman e do ProMen. Tá? São 2 suplementos novos que a Acmos acabou de lançar no final de semana, um específico para mulher e outro específico para homem. Isso não quer dizer que um não pode usar o outro, tá? Pode sim, mas a gente vai ver melhor aqui no decorrer do treinamento, tá? Então, gente, são 2 suplementos, um multivitamínico e o outro um suplemento com 2 substâncias, tá? Tem alguém aí com o microfone aberto. Então, vamos lá, gente. Primeiro, a gente vai falar aqui, né, a diferença entre homens e mulheres. Apesar, né, de ser todo mundo ser humano, homens e mulheres têm não só a diferença física, mas também tem a diferença fisiológica e metabólica aí entre as 2 pessoas, tá? Então, o que acontece? Homens têm mais musculatura, isso faz com que homens precisem de mais energia, têm um metabolismo mais acelerado, mulheres já têm mais acúmulo de gorduras, então o metabolismo é mais lento, tem mais tendência a engordar, tá? Então, e a mulher também, ela sofre alterações de hormonais ao longo da vida dela inteira, né? Isso faz com que a mulher passe por várias fases, sendo que o homem não sofre tantas alterações assim. Então, por isso, a Acmos lançou aí o ProMen, que é um suplemento voltado para os homens, e a ProWoman, que é um suplemento voltado mais para as mulheres. Independente de ser um voltado para mulher e outro para homem, as 2 pessoas, tanto homens como mulheres, podem consumir os 2 suplementos, que não tem problema, tá? Vitaminas e minerais sempre são bem-vindos para qualquer um, tá bom? Então, vamos lá, tá? A gente vai começar falando aqui do ProWoman. O ProWoman, como eu falei aqui, é um suplemento específico, né, voltado mais para mulheres, porque tem diversas vitaminas e sais minerais que as mulheres necessitam de forma mais acentuada do que os homens, tá? Então, ele é um multivitamínico bem completo, tem 28 substâncias. Eu não vou conseguir falar detalhadamente de cada uma, como eu sempre faço, como vocês já estão acostumados aí nos treinamentos, que eu detalho, destrincho todas as substâncias, mas como são muitas, a gente ficaria aqui até amanhã falando só do ProWoman, tá? Mas vai dar aqui para vocês entenderem os benefícios que ele traz e a importância
no sentido aí de ajudar as mulheres como um todo. Então, vamos ver aqui, qual que é a composição do ProHuman? ProHuman, para vocês verem aí, olha aqui, como eu falei, tem diversas substâncias. Uma mistura entre sais minerais e vitaminas que são essenciais tanto para a nossa saúde, como ajudam aí também em todas as fases da vida da mulher. Então, a gente tem o cobre, o cromo, o ferro, tá? O ferro que a gente já viu na semana retrasada com a vitamina B12, a gente teve aí um treinamento bem mais completo falando sobre o ferro, o manganês, o molibdênio, o selênio, zinco, boro, a luteína e a zeaxantina, são todos aqui, ó, minerais importantíssimos para a vida, para a saúde como um todo. Temos aqui, ó, o complexo de vitaminas B completinho desse produto, tá? O ômega 3 à base de óleo de peixe, que também é muito importante para a saúde, e um kit aqui de vitaminas poderosas para a nossa saúde, como a vitamina A vitamina D, a vitamina E, a K e a C, tá? Então, tudo isso em um único produto. Então, vocês podem ver que esse produto ele é muito completo para a saúde e para a manutenção, né, da saúde da mulher e para ajudar, então, também nas fases. Tem alguém aí com o microfone aberto? Ô, Van, é a dona Yolanda, eu não consigo fechar o microfone dela. Dona Yolanda, se a senhora puder clicar no desenho do microfone, por favor, para fechar. Ela está levantando a mão, acho que ela não está conseguindo. Deixa eu ver se eu consigo aqui fechar para ela. Não estou achando ela aqui. Mas eu acho que fechou, né? Fechou? É que eu perdi ela aqui, eu vou ver, Van. Então vamos lá, gente. Vocês vão me ajudando aí com os microfones, tá? Então, gente, vamos falar aqui um pouquinho das fases, né? A mulher de fases. Quem já ouviu lá aquela música dos Raimundos, Mulher de Fases? É exatamente isso. Nós, mulheres, temos fases na vida, tá? Então, a gente passa por diversas fases, onde o nosso corpo vai mudando gradativamente a cada fase. Então, a primeira fase é a fase da puberdade, quando a gente começa a mudar o nosso corpo. A puberdade ela é caracterizada pela primeira menstruação, tá? E ela pode iniciar ali para mulheres a partir de 10 anos de idade. Isso depende muito de cada pessoa, tá? Tem meninas que com 10 anos já menstruam, já passa ali para a puberdade. E tem outras que é 11, 12, 13 anos, vai depender muito de cada um, tá bom? Mas para vocês verem como que é difícil, nesse sentido, o desenvolvimento da mulher, porque uma menina de 10 anos ainda é uma criança, né? E muitas vezes ela passa ali para a puberdade com 10 anos. Eu, com 10 anos, confesso para vocês que eu brincava de boneca ainda, tá? E o que acontece? A puberdade, né, caracterizada pela primeira menstruação, ela também se caracteriza pelo fim da infância, no caso das mulheres, tá? Então, é um período bem difícil, né, de mudança total aí na vida das meninas. Mas eu mandava o prato, passa da resolve para tu, Cássio. Microfone. E aí, gente, isso caracteriza já uma mudança. Por isso que a gente diz que as meninas, elas amadurecem mais rápido, né? Mais cedo que os homens. Porque o homem com 10 anos é moleque ainda, né? Ele não passa por essa fase de puberdade, de encerramento da infância como a menina. Porque o homem não tem, né? A menstruação não tem essa fase da vida. Ele entra, sim, na puberdade, mas de forma diferente, tá? Então, essa fase aqui é uma fase bem de mudanças, né? Começa as mudanças no corpo feminino. Inicia ali a secreção de vários hormônios e tudo mais. Passa depois pela vida adulta, que é a fase mais longa, né, da vida da mulher, a fase mais longa, que é a partir ali, considerado fase adulta, já a partir dos 19, 20 anos, até ela chegar ali na fase da pré-menopausa e menopausa, tá? Então, é a fase mais longa da vida da mulher, entre 20 anos até 45, os 40, mais ou menos, depende de cada mulher, né? Tem mulheres que a partir de 45, 46, 47, que começa, mas tem umas que já é mais precoce, então também depende de cada pessoa. Mas é em média entre 45 a 55 anos, tá?
que entra ali na fase da pré-menopausa e climatério. E aí depois vem a vida adulta, a vida fértil, a parte uma fase à parte, né, que a gente passa, que é a fase da gestação e da lactação, a pré-menopausa ou climatério, que aí já é o início, né, da alteração hormonal novamente, diminuindo, na verdade, a produção hormonal e entrando nessa fase, que é uma fase já também bem difícil para a mulher. E então, a partir depois dos 50, 55 anos, caracteriza já a menopausa e depois a terceira idade. Então, olha quantas fases a mulher, né, nós mulheres passamos aí ao longo da nossa vida. E como que o ProWoman pode ajudar a gente em cada fase? Na puberdade, gente, como eu falei, né, é a primeira fase de mudança na vida da mulher, né, ela inicia ali a adolescência e é uma fase que a gente começa ali a produção de vários hormônios. E nessa fase, a tendência é a pele da mulher ficar mais oleosa, desenvolver ali as glândulas sebáceas, promovendo a acne. Então, é muito comum a gente ver meninas aí nessa idade cheia de espinha no rosto, justamente pela produção hormonal e pelo aumento das glândulas sebáceas. E o que a gente pode fazer para ajudar nesse sentido? As vitaminas do complexo B, em geral, ajudam muito. O zinco, em especial, ele é bem útil no sentido de combater a acne, porque ele combate inflamações e ele ajuda em cicatrização, e o ômega 3 também, tá? Então, vai ajudar a regular as glândulas sebáceas, diminuindo, consequentemente, a oleosidade, combatendo e prevenindo a acne, tá? Nessa fase também é muito importante o ferro, gente, porque na puberdade, quando a mulher começa a menstruar, o fluxo menstrual ele é muito intenso. Isso faz com que perca muito sangue e, consequentemente, ferro junto, tá? Então, é essencial aí as meninas suplementarem com ferro se não tiverem uma boa alimentação nesse sentido, tá? Então, devido a essa perda mineral. E a vitamina C também é importante porque ela ajuda na absorção do ferro, além de ajudar também na cicatrização, na imunidade em geral, prevenindo aí várias coisas, várias doenças e antioxidante também. Então, o nosso suplemento ele já tem tudo isso dentro dele, né? Então vai ajudar, já pode ser utilizado a partir dessa fase também pelas meninas, pelas mulheres, né? E vai auxiliar nesse sentido, além de manter ali a regulação hormonal também, que vai ajudar bastante em todas as fases. Vocês vão ver, podem observar aí que alguns suplementos aqui, alguns nomes eu vou citar em todas as fases, que apesar dos outros também ser importante para a vida em geral, para a saúde em geral, tem alguns específicos que são mais ativos, né, no sentido de ajudar mesmo na saúde da mulher como um todo, tá? Na fase da vida adulta e fértil, que eu falei que é a fase mais longa, né, da nossa vida das mulheres aí. Então, a partir dos 20 anos, a gente é considerada adulta, já estamos ali, a partir da primeira menstruação, inclusive no período fértil, porém não tão madura, né, durante a adolescência, para gerar um filho, como a partir do momento que já é considerado vida adulta, tá? Nessa fase, aí começa ali as mudanças, inclusive psicológicas, né? Além das físicas, desencadeadas, inclusive, até pela própria tensão pré-menstrual, que tem muita mulher que tem muito acentuada a tensão pré-menstrual, né? Vai ali causar diversos desconfortos, irritabilidade, né? Os homens que aguentem, nós mulheres aí, quando tá na TPM, que a gente fala, né? Quer matar um. Então, essa fase aqui também é uma fase complicada, fora que nós sentimos muitas dores, né? Cólicas, dores nas costas, inchaço, retenção de líquido, tudo por causa da bendita TPM, tá? Por causa das alterações hormonais, a nossa vida ali, nesse período, a gente começa ali preparar o nosso útero para uma possível fecundação. Então, é uma mudança ali, todo mês a gente passa por essa mudança, todo mês. Então, é a parte mais longa mesmo da nossa vida, o período de fase mais longo, e tem algumas coisas, né, algumas substâncias que ajudam a gente nesse período também, como ação de antioxidantes. Então, antioxidantes em geral vai estar sempre ajudando a gente de todas as formas, tá? Então,
qualquer produto antioxidante vai auxiliar muito na TPM e nessa fase. Inclusive as vitaminas C e a E, né, que são 2 potentes antioxidantes. O ômega 3, que eu falei para vocês que é importantíssimo, desde sempre, né? Eu aconselho todo mundo tomar ômega 3, independente de estar prevenindo alguma coisa ou de ter falta. Um ômega 3, ele é essencial para a gente manter a saúde, tá? Além dos minerais também, como o ferro, o zinco, novamente, o selênio, gente, importantíssimo para várias funções aí do nosso corpo, o cálcio, o iodo importantíssimo para a tireoide, tá? Vitaminas A, D e do complexo B em geral, tá? Ajudam sempre aí na redução dos sintomas e na melhora da saúde em geral, né? Vai ajudar na TPM como um todo. Essas substâncias, elas também ajudam na fertilidade, ajudando a combater, por exemplo, endometriose, a síndrome do ovário policístico, que é o SOP, conhecido como SOP, tá? Que também atrapalha a fertilidade. Então, essas substâncias, essas vitaminas minerais vão auxiliar nesse sentido na vida, nessa fase adulta da mulher também. Aí nós chegamos na fase da gestação, né? Que está dentro da fase adulta e fértil. E aí a mulher, quando engravida, é um caso à parte, né? Passa por mais um monte de alterações hormonais, um monte de alteração que leva ali a mudanças não só físicas, como enjoos, mudanças psicológicas, emocionais. A mulher começa a sentir ali excesso de sono, muitas vezes tem queda de pressão, às vezes até aumento, né? Que pode gerar eclâmpsia ali também, ondas de calor. Então, é um período ali de 9 meses que o pessoal fantasia bastante, né? Ai, maravilhoso ser mãe. Né? Criança é alegria, né? Para a vida da gente. Porém, não é um período fácil para a mulher, né? É um período de muitas mudanças e um período de muitas dificuldades também. Tá? Então, essas alterações hormonais, elas também trazem várias oscilações, inclusive de humor, irritabilidade, né? Até redução da libido. Então, a ingestão também de nutrições, de produtos nutricionais e uma boa alimentação junto, ela vai trazer ali uma melhor qualidade de vida e até da própria gestação em si, né? Uma gestação mais saudável, se você tiver com os níveis de vitaminas e sais minerais adequados, inclusive para você fornecer para o próprio feto, tá? Inclusive, gente, como a gente viu lá no treinamento que eu dei na semana retrasada sobre a vitamina B12, as vitaminas do complexo B, elas são essenciais, inclusive, para a boa formação do feto, né? Até para o processo de formação da neurológico e cognitivo da criança. Então, uma grávida, ela precisa até mais do que o normal da quantidade de algumas vitaminas do que uma pessoa que não está grávida, tá? Então, no caso, as vitaminas do complexo B, principalmente a vitamina B12, a B6 e a B9, que é o ácido fólico, são essenciais nesse período da vida da mulher, tá? E a vitamina A, D também ajudam, porque são vitaminas que são antioxidantes, que vão ajudar ali até na formação também do próprio feto, na imunidade, tá? O ômega 3 também é importante, que ele também ajuda na formação do cognitivo da criança, né? Da parte cerebral, da memória. O ferro, essencial também, porque vai lá gerar as células do sangue, tá? Cálcio, cobre, o selênio importantíssimo e o zinco também nessa fase, tá? Faz parte ali do crescimento saudável das pessoas, da criança e tudo mais, tá? Então, a gente fala aqui, né, da importância de todas as vitaminas e sais minerais durante a gestação, porém, como eu falei anteriormente, nós não somos as pessoas que vamos lá falar qual que é a quantidade e o que você vai ingerir como gestante, tá? Então, você atendendo lá um cliente, a cliente está gestante, ela pergunta se pode tomar. Pode, tem vitaminas ali que são indicadas para grávidas, para gestantes, para pessoas que estão amamentando. Porém, não é você, vendedor, que vai falar, olha, você vai tomar isso aqui. Não, você vai passar o produto para a pessoa, a descrição, e vai pedir para ela levar para o médico.
O médico vai autorizar ou não ela tomar a suplementação, tá? Porque cada pessoa é uma, cada pessoa tem um histórico, tem pessoas que podem ter alergia a algum tipo de substância contida no suplemento, tá? Por exemplo, o próprio óleo de peixe, tem pessoas que são alérgicas a crustáceos, tá? Porque esse ômega 3 que a gente tem nesse produto é a base de peixe, não é a base de linhaça. Então, a gente vai ter ali que sempre observar as restrições que uma gestante tem, tá bom? Apesar das vitaminas serem indicadas, não somos nós que vamos indicar, é o médico, tá bom? Climatério, gente, já é ali a fase da vida da mulher onde começa a decair a produção de hormônio, tá? Os hormônios femininos lá, a progesterona e o estrogênio. Aí, a partir entre 40, 45 anos até 55, também vai depender de cada mulher, de cada pessoa em si, tá? Tem gente que começa antes, tem gente que começa exatamente dentro dessa fase aqui. E nessa fase, né, os níveis dos principais hormônios femininos, que é o estrogênio e a progesterona, eles começam a diminuir drasticamente. Então, os ciclos menstruais começam a ficar mais escassos, começam a ficar irregulares. Então, se você ali está na fase dos 40 e poucos anos, já está tendo ciclo menstrual irregular, você já está entrando no climatério. Isso não quer dizer que você já vai começar a ter todos os sintomas da menopausa. Pode ser que não. Tem gente que tem gente que não tem. Só começa a ter mesmo quando entra na própria menopausa. Porém, tem gente que já começa a ter ali, além da diminuição da menstruação e os ciclos irregulares, a pessoa já começa a ter ondas de calor, oscilações de humor, dores de cabeça começam a ficar mais frequentes, insônia é muito comum também nesse período, tá? Tanto nesse período como na própria menopausa, sensação de inchaço também no corpo, tá? Então é importante incluir as fontes de vitaminas aí D e E, que são antioxidantes também, o cálcio e o zinco, vocês veem aí que praticamente as mesmas em todas as fases, acrescenta uma ou outra diferente. O cromo também é bastante importante nessa fase, as vitaminas e as substâncias antioxidantes, o ômega 3 novamente, que vão auxiliar nesses sintomas do climatério. Inclusive, o próprio ômega 3, eu tomo, né, mas é o de linhaça, ele tem uma ação muito legal em relação aos sintomas de TPM e menopausa. Vai ajudar demais, gente, demais mesmo. Tira ali todo aquele seu mal-estar, pelo menos acontece comigo, né? Aquele mal-estar lá de cólicas, daquela sensação ruim de TPM, essas coisas, eu nem tenho, porque eu tomo o ômega 3 e ele tem essa ação muito legal aí, muito bacana, para ajudar em todos esses sintomas. E unindo todas essas vitaminas aqui, que também auxiliam, tem ação anti-inflamatória, né, e tudo mais, vão ajudar a gente a melhorar demais a qualidade de vida em relação a esses sintomas desconfortáveis que as mulheres passam nessas fases da vida, tá? E aqui, a fase da menopausa. Quando ela chega, gente, é a fase que realmente você é caracterizada pela pausa, né? Pela última menstruação. Parou, menstruou, acabou. Aí você já sai do período fértil. Quando a mulher entra na menopausa, ela deixa de ser fértil. Durante a parte de climatério, ela ainda é fértil. Ela está ali com redução da ovulação, das menstruações, mas ela ainda permanece fértil. Ela só deixa de ser fértil a partir da menopausa. Tudo bem que no período climatério ali, como já está reduzindo os hormônios e tudo mais, fica mais difícil de engravidar, mas não é impossível e ainda corre risco, por exemplo, se não quiser ter filhos e não tomar cuidado, ela ainda pode engravidar, tá? Porém, a partir da menopausa já não mais, né? Já não menstrua mais, já não ovula mais, então não tem mais o período fértil, tá? E aí, os sintomas da menopausa, eles são bem parecidos com os próprios sintomas do climatério. As ondas de calor, né, as oscilações de humor, são até mais intensas do que no climatério, tá? Vão ser acompanhadas aí, inclusive, pelo aumento do peso corporal, porque o metabolismo tende a ficar ainda mais lento pela falta dos hormônios, tá? Então, por isso que as mulheres tendem a engordar durante a menopausa. Quando atinge lá o período da menopausa, as mulheres começam a engordar. Por quê? Tem mais dificuldade de emagrecer, justamente porque não tem ali o trabalho dos hormônios ajudando, né, no metabolismo, tá bom? Então, as vitaminas D são essenciais. Gente, nessa fase, a gente está
Com o envelhecimento normal, natural das pessoas, a gente para de produzir várias substâncias e a gente também aumenta a dificuldade em absorver. Mesmo aquelas substâncias que a gente ingere na alimentação, a gente já não absorve tão bem quanto quando a gente é mais novo. Então, já começa ali a decair também a absorção das substâncias, tá? E aí, o que acontece? Você vai precisar cada vez mais de suplementação, tá bom? Então, importantíssimo nessa fase, vitamina D, gente, é o que o pessoal mais tem deficiência, porque desde as pessoas novas, aí quando chega na velhice, né, na terceira idade, na menopausa em diante, piora ainda mais. Por quê? Primeiro que a vida da gente já é dentro de um escritório, muitas vezes. Então, você não sai na rua para tomar sol, você não toma o sol ali das 10 ao meio-dia, 1 hora, que é o sol onde vai ativar a sua vitamina D. Porque não é o solzinho da manhã que está fraquinho, não. É o sol do meio-dia que ativa a sua vitamina D, tá? Então, esse horário, ninguém está tomando sol. Você está ali, às vezes, dentro de um escritório desde as 6 da manhã, 7 da manhã, e quando você sai, está de noite. Então, você não toma sol. E na fase de idoso, piorou, né? Os idosos, eles não tomam sol. A gente até, às vezes, tem que falar, né? Pôr a vozinha, o vozinho ali no sol para conseguir ativar a vitamina D. Então, a deficiência é muito grande nessa fase. Já tem que começar a tomar já imediatamente. Mesmo as pessoas novas, hoje, se a gente for lá fazer um exame, a gente está com deficiência de vitamina D. Aí é importante o cálcio, né? Ele vai entrar ali na suplementação também. A gente não tem cálcio aqui no nosso suplemento, mas a gente pode utilizar ele a partir da alimentação também, tá? O selênio, muito importante nesse período, que ajuda até, inclusive, na degeneração, nos problemas neurodegenerativos, que pode causar ali perda de memória, Alzheimer e tudo mais, tá? O zinco também super importante para essa fase. Ômega 3, sem falar, né? Nem preciso falar mais nada, porque eu já falei ele desde o primeiro, e ele é importantíssimo até para memória, para combater ali doenças cardiovasculares que são mais comuns nessa fase, tá? Magnésio também, junto com cálcio ali para prevenir a osteoporose, né? Que a gente vai perdendo massa óssea também nessa época, justamente pela diminuição hormonal também, vão ajudar a auxiliar nessa fase e manter a saúde, porque nessa fase você tem que suplementar, gente. Velhinho que não suplementa não tem longevidade, tá? E aí, entramos na terceira idade, que já é ali a pessoa, né, mais de 70, 60 e poucos anos, 70 anos, né, a fase da menopausa você já está entre 50, 55, 65. Aí, a partir de 70 anos, mais ou menos, a gente já entra ali na terceira idade, que já é uma idade que a gente já está ali mais vulnerável, tá? Os cuidados têm que ser redobrados, a pessoa fica mais frágil, tanto fisicamente também, como psicologicamente. Então, a nutrição já é mais difícil, porque nessa fase, muitas vezes, o idoso, ele perde um pouco do paladar, então ele come menos, ele tem menos vontade de comer, então acaba absorvendo menos também as substâncias. Nessa fase, a maioria dos idosos que não se cuidou lá atrás está ali usando um monte de medicamento, então vai ter interação medicamentosa também junto com a alimentação, e muitos medicamentos, como a gente já viu em alguns outros treinamentos, dificultam a absorção dos nutrientes, tá? Diminui a absorção, por exemplo, vitamina B12 não absorve bem com alguns medicamentos, a coenzima Q10 não absorve bem com medicamentos de pressão, medicamentos de colesterol, de antidepressivos, tudo isso altera a absorção de nutrientes para a gente ter ali a qualidade e a quantidade suficiente para o nosso corpo se manter saudável. Então, gente, é necessário a suplementação nessa fase, principalmente, tá? Porque a gente passa ali a estar mais realmente fragilizado, a gente começa a ter ali uma redução até da absorção pela mucosa intestinal, que é onde é feito ali a nossa digestão e absorção de todos os nutrientes, né? Onde é jogado ali para a nossa corrente sanguínea. Então, nessa fase, nós precisamos de suplementação para manter a saúde e a longevidade, tá bom? Então, micronutrientes ali, principalmente, como eu falei, a deficiência da vitamina D é muito grande nessa fase. A vitamina K também é importante, né? Porque age ali na coagulação do sangue. A B6,
A B12 é essencial nessa fase, gente. Mesmo a pessoa comendo bem, ela tem que suplementar a B12, porque nessa fase a absorção pelo intestino é muito baixa, então ela vai ter deficiência de B12, tá? O cálcio é essencial para não ter osteoporose, o zinco e o magnésio também, além do ômega 3 para prevenir as doenças cardiovasculares, para melhorar a memória e prevenir também até doenças neurodegenerativas também, tá bom? E aí, gente, quais são as funções e os benefícios de todas essas vitaminas? Como eu falei, eu não vou detalhar muito a fundo cada uma, eu vou falar por cima aqui para vocês verem a importância, porque é muita vitamina e mineral, né? Senão a gente vai ficar até amanhã. Então, falando um pouquinho aqui do complexo B. As vitaminas do complexo B, gente, elas são essenciais para a nossa saúde, tanto do homem como para a mulher, tá? Na verdade, não é só para a mulher, não, é para o homem também. É um complexo de vitaminas essenciais aí para várias funções do nosso organismo. Então, para a mulher, no caso que a gente está falando aqui, é essencial na gestação, para o sistema imunológico e neurológico, como eu falei, né, a vitamina B6, B12 e B9, elas participam da formação neurológica, né, do ser humano ali, do feto, e até, gente, na idade adulta mesmo, porque vai manter a gente com o nosso cérebro trabalhando direitinho, tá? Evitando ali o Alzheimer, a demência, o Parkinson, e entre outras doenças neurodegenerativas. Também vai ajudar no fornecimento de energia, que a gente viu lá na B12, né? Na melhora do cabelo, da pele, das unhas. As vitaminas do complexo B, não todas, tá, gente? A gente não vai detalhar aqui cada uma, a função de cada uma, mas elas também participam da síntese do nosso DNA, ou seja, da formação do nosso DNA. Então, é importante a gente ter essas vitaminas em boas doses no organismo, a manutenção da função cerebral e também do fígado, tá? Então, é importante para a saúde, como vocês podem ver. O ômega 3, como eu falei, ele é essencial. O ômega 3, gente, ele combate a inflamação nas artérias, isso impede a formação de trombos, impede a formação de placas de gordura ali, que é a aterosclerose, que vai levar a infarto, AVC. Então, ele ajuda muito na ação anti-inflamatória ali dos nossos tecidos, tá? Então, ele combate colesterol, ele ajuda também no combate na glicemia alta, vai prevenir todas as doenças cardiovasculares e cerebrais, além de melhorar, né, a memória e a disposição também, tá? A vitamina A, gente, é essencial para a nossa visão, para a manutenção da nossa pele, funcionamento adequado do nosso sistema imunológico também, e ainda ajuda a manter as nossas mucosas, né, saudáveis, ajuda na cicatrização, tem ação antioxidante, né? Como vocês veem, todas as substâncias, que eu sempre falo isso nos treinamentos, todas as substâncias antioxidantes, elas são essenciais para combater doenças, porque é o que causa as doenças, a mutação celular e tudo mais no nosso organismo, é o estresse oxidativo, ou seja, a liberação de radicais livres. E as substâncias antioxidantes, elas combatem os radicais livres, deixando ali nos níveis normais que o corpo consegue combater, para você não ter ali nenhuma doença, tá? Então, tudo que é antioxidante é combatente de doença. Isso ajuda também a deixar nosso sistema imunológico lá em cima, tá? Aí, a vitamina D, gente, essencial também para a saúde. Atua no sistema muscular, no osso, no sistema ósseo, no sistema imunológico, auxilia na absorção do cálcio, na formação e manutenção dos ossos e dentes saudáveis. Então, ajuda muito na imunidade. Então, gente, vitamina D também é vida, tá? A gente precisa estar sempre cuidando dos níveis de vitamina D no nosso corpo. Estou falando aqui das principais funções, tá? Porque essas substâncias, elas têm ali várias outras funções secundárias também, tá? Vitamina E, gente, potente antioxidante. Um dos mais importantes que a gente tem aí de antioxidante é a vitamina E. Ela serve principalmente para proteger nossas células contra a oxidação, tá? O organismo contra as alterações no DNA, que vão levar aí a problemas de envelhecimento precoce, inclusive até o câncer, tá? Porque quando a gente sofre ali o estresse oxidativo, o que acontece com as células? Ela como se ela estivesse ali se degenerando, enferrujando, vamos dizer assim, né? Então,
vai oxidando, vai degenerando, perdendo ali a função. Isso faz com que a célula, para tentar sobreviver, ela vai se mutando. E mutação causa o quê, gente? Câncer, tá? Ela sai da formação normal dela e ela começa a se transformar em outras coisas. E aí vem as doenças, tá? Então, vitamina K atua principalmente na coagulação do sangue, na regulação do metabolismo ósseo, cicatrização, e ela ajuda, gente, a potencializar a vitamina D. Então, a vitamina D e a K, elas trabalham juntas, elas têm que estar juntas, tá? Então, uma vai ajudar a outra na função dentro do organismo. Vitamina C, gente, além de ser antioxidante, combater gripe, resfriado, porque ajuda na imunidade, ela também faz parte da produção do colágeno, da absorção do ferro, importantíssima, porque ela ajuda a absorver mais ferro para o organismo, que também é importante para a oxigenação celular, tá? Funcionamento do sistema imunológico como um todo, também, gente, ajuda na formação óssea, dos tendões, dos músculos, da pele e dos vasos sanguíneos. Então, para você até ter elasticidade nos vasos, você precisa da vitamina C, tá? Porque faz parte ali, ó, quando eu dei outro treinamento sobre o Dayflex, a gente falou sobre as cartilagens. E a gente tem cartilagem em quase tudo, né? E o colágeno, ele é essencial para isso, tá? Então, a gente precisa da vitamina C também. Cobre, agora a gente entra aqui nos minerais, tá? O cobre, ele é super importante também para o nosso corpo. Ele participa da formação das células do sangue, né? Ajuda na produção da hemoglobina, que vai se ligar ali no ferro, porque ele ajuda a regular o ferro e vai ajudar no transporte de oxigênio para os tecidos, tá? Então, na síndrome também participa da síntese dos neurotransmissores, ou seja, ajuda a formar as células da cabeça, né? Os neurotransmissores ali, os neurônios, e ajuda ali, os neurotransmissores são as substâncias que ajudam nos impulsos nervosos com os neurônios. E a bainha de mielina, que eu falei também no treinamento da coenzima Q10, que faz parte lá da volta, né? Ele forma como se fosse uma bainha em volta das células, dos neurônios, e ajuda ali na transmissão dos impulsos nervosos. Então, essa substância também faz parte da formação da bainha de mielina e da formação dos tecidos corporais em geral. O cromo, gente, ele tem várias funções, mas a principal é ajudar no metabolismo da glicose. Então, ele ajuda, né? Quando a gente tem substâncias ali, nossos produtos com cromo, a gente indica para quem tem a diabetes tipo 2, que vai ajudar lá na absorção da glicose do sangue, né? E colocar lá na célula para gerar energia, tá? O ferro, além de combater a anemia, gente, a gente precisa do ferro para transportar o oxigênio para o nosso corpo, tá? Para levar o oxigênio lá com as células da hemoglobina e levar oxigênio para os nossos músculos, para o nosso corpo, tá? Importantíssimo. Sem oxigênio a gente morre, né? Iodo, gente, iodo, ele faz parte da produção dos hormônios da tireoide, tá? Então, ele é um componente importantíssimo para a tireoide. Se você não tem iodo, você não vai formar ali os hormônios do T3 e T4, tá? Então, isso vai prejudicar o funcionamento da sua tireoide. Provavelmente você vai desenvolver o hipotireoidismo, que é a diminuição, né, dos hormônios, e você vai ter a tendência a engordar. Fora que, gente, os hormônios da tireoide, eles previnem várias doenças, eles regulam praticamente tudo no nosso corpo, desde a temperatura corporal até a indução do nosso sono, de tudo, gente, o ritmo do nosso intestino, os batimentos cardíacos, é tudo regulado pela tireoide, tá? Porque vem lá do hipotálamo, que vai regular a liberação do hormônio, e isso faz com que regule quase todos os ciclos do nosso corpo. Tá? Então, além disso, também previne as doenças cardiovasculares, o diabetes e a infertilidade. O iodo também é importante para a fertilidade, tanto do homem como da mulher, tá? Manganês, gente, que a gente tem no nosso produto. Ele também é um micromineral, um micronutriente, que ele participa de várias coisas, vários processos enzimáticos e metabólicos no nosso corpo, inclusive na formação do colágeno também, tá? Protege contra o estresse oxidativo, né? Tendo ação ali antioxidante também. Molibdênio, nome diferente, né? Não é muito nem falado nesse mineral, mas ele também tem uma função importante no metabolismo,
e eliminação de toxinas do nosso corpo, tá? E com isso, gente, vai combater o envelhecimento, vai prevenir as doenças inflamatórias e metabólicas, porque ali as toxinas ajudam a inflamar o nosso corpo, né? E esse mineral, ele vai ajudar nessa eliminação também. O zinco, super importante, participa de 300 funções enzimáticas também no nosso organismo. Ela é essencial para o crescimento saudável das pessoas, na resposta imunológica do nosso organismo. Função neurológica também está ligado ao zinco. Na reprodução, gente, então ele é importante para a reprodução. Auxilia na visão, ele é excelente para a visão, tá? Auxilia muito ali, combatendo doenças maculares ali também, da retina. No metabolismo das proteínas, carboidratos e gorduras, então ele ajuda a absorver o principal ali, né? Das substâncias que a gente precisa das proteínas, carboidratos e gorduras. Na síntese dos hormônios também, na transmissão do impulso nervoso. O boro também é um mineral que a gente não fala muito, mas ele também atua no crescimento saudável, alivia sintomas da menopausa, inclusive, tá? Então, incluído aqui no nosso suplemento, vai ajudar bastante. Melhora na absorção do cálcio e do magnésio, então ajuda a combater até a osteoporose, alivia sintomas de artrite e previne, né, como eu falei, a osteoporose. A luteína e a zeaxantina são duas substâncias, gente, super importantes para a nossa visão, tá? A ação antioxidante dela e anti-inflamatória ajuda muito a combater as doenças de olho, né? De visão ali, como, por exemplo, catarata, as doenças que atingem a nossa retina, porque, inclusive, a luteína e a zeaxantina, elas combatem a radiação da luz azul transmitida ali pelos celulares, pelo computador, que danificam a nossa visão. Então, ela tem essa ação porque elas ficam armazenadas, inclusive, na nossa retina. Então, ela age já ali, direto na nossa retina, protegendo a nossa visão e o desenvolvimento de doenças oculares, tá? E justamente por combater os radicais livres gerados pelas luzes, tá? E tem ação, por isso ela tem ação também fotoprotetora, tá bom? E aí, né, quais são as indicações do ProHuman que a gente fala? A gente já viu aqui que vai ajudar em todas as fases da vida da mulher, tá? Então, a gente vai poder indicar para quê? Para quem quer fazer manutenção e manter a saúde boa ali, né? Gosta de suplementar e quer tomar só um suplemento, pode usar ele, tá? Porque, como vocês viram, é um suplemento bem completo. Prevenção, né, de doenças de infertilidade. Então, para mulheres que estão pretendendo ali engravidar, estão na fase fértil, quer ter ali uma nutrição saudável, também pode tomar. Alívios, né, de sintomas de TPM, menopausa. E para manutenção e equilíbrio geral, gente, de vitaminas e sais minerais no corpo, porque é uma substância ali, é um produto bem completo, como vocês puderam ver, tá? Tomar 2 cápsulas por dia, próximo das refeições. Por quê? Gente, a gente tem aqui dentro desse produto uma mistura de substâncias lipossolúveis, que são diluídas em gordura, e hidrossolúveis, que são diluídas em água. Como as hidrossolúveis são mais fáceis de absorver pelo organismo, o que a gente precisa? A gente precisa melhorar a absorção das lipossolúveis, que são as que absorvem mais com gordura. Então, a gente indica que seja ingerido perto de qualquer refeição, tá, gente? As refeições principais são as melhores, porque é onde provavelmente você vai ingerir mais gordura. Porque tem gente que toma café da manhã, mas come fruta, como eu. Então, eu não vou ingerir nenhuma gordura no café da manhã. Então, se eu for tomar no café da manhã, o que vai acontecer? Eu vou jogar fora praticamente 60% das vitaminas lipossolúveis, porque ela não vai absorver como absorve normalmente as hidrossolúveis. Então, qualquer multivitamínico, gente, o ideal é que ele seja consumido perto de alguma refeição, tá bom? Só para vocês entenderem, porque isso gera muita dúvida, as pessoas perguntam, pode tomar qualquer horário? Pode, até pode. Porém, né, porque ele não tem um horário específico para tomar. A gente indica que seja, né, para melhor aproveitamento do produto, que você tome ali perto de alguma, antes ou depois de alguma refeição, tá bom? Almoço ou jantar. Quais são as contraindicações, gente, desse produto específico? Pessoas alérgicas ao componente da fórmula. Vegetarianos e veganos, porque ele contém o óleo de peixe, tá? Então, quem é vegetariano e vegano não vai consumir por causa do peixe. Pessoas alérgicas a frutos do mar também não vão poder consumir esse produto porque vai dar alergia ali por causa do peixe. Não é indicado para crianças, gestantes e lactantes, como eu falei, somente com orientação médica, tá bom?
Então, a gente falou aqui do nosso ProUman. E homens também que quiserem usar, gente, fiquem à vontade. Vocês também precisam das vitaminas e minerais para o bom funcionamento do corpo, que vocês viram que essas substâncias, elas são para a saúde em geral, né? Vai ajudar muito as mulheres? Vai, mas os homens também precisam manter ali o equilíbrio dos sais minerais e vitaminas no corpo, tá? Agora, vamos falar do nosso ProMen. ProMen, gente, ele é um suplemento, ele não é multivitamínico, tá? Ele é diferente do ProUman e ele é um suplemento com 2 substâncias que vão ajudar também na saúde do homem. Não quer dizer que a mulher também não precise dessas substâncias, tá? Então, qual que é a composição do ProMen? O ProMen, ele tem selênio e licopeno, tá? A gente vai entender um pouquinho. Inclusive, gente, aqui no ProUman, ele também tem selênio, e eu não falei do selênio, porque a gente vai falar agora, tá? Mais especificamente, porque já tinha nos 2 suplementos, então a gente vai falar só agora, tá? Então, vamos entender um pouquinho as fases do homem. O homem não é como as mulheres, né? Passa por várias fases. O homem tem, sim, ali a fase do amadurecimento, mas ele não tem aquela mudança de fase sequencial como a mulher. Tá? O homem, ele, por exemplo, ele entra na puberdade, mas ele não sofre as mesmas alterações hormonais que as mulheres, no caso. Ele começa a produzir mais hormônios, mas ele não entra naquela fase ali, né, de menstruação, não tem nada disso. Então, ele não sofre tanto esse período como a mulher. E, consequentemente, ele não precisa de tantas substâncias para ajudar nos processos como a mulher precisa, tá? Então, o homem, ele passa ali por várias faixas etárias, mas ele vai amadurecendo com o tempo. Ele amadurece mais demoradamente do que a mulher. A mulher já amadurece ali quando sai da infância, né? Com a primeira menstruação. E o homem não tem isso. Então, a gente costuma dizer que o homem é moleque até quando vira, né, adulto. Então, é isso mesmo, porque ele vai amadurecendo mais demoradamente. Porém, os homens, eles são mais propícios a ter doenças. Por quê? Eles nunca, assim, entre 5 mortes, se você for ver, 4 são homens, 1 é mulher. Os homens raramente chegam na faixa dos 80 anos. E tudo por quê, gente? Porque simplesmente não se cuidam. Mulheres estão indo toda hora ali no médico fazer check-up, seja até por querer emagrecer, por manter a forma, a mulher está sempre se cuidando. Homem não faz nada. Homem acha que nunca vai ficar doente. Homem não vai no médico. Quando vai, não faz o tratamento certo, né? Acha que nunca vai ter nada. Mulher já começa no ginecologista desde nova, ela se submete a isso. E o homem? Homem não vou, ninguém vai pôr a mão em mim, não tem essa. Homem tem isso, né? Homem é cheio de frescura nessas partes, né? Vai falar, não vou lá no médico, não vou no urologista, né? Os homens morrem para ir no urologista. E o que isso causa, gente? Causa emergência, né? O homem, quando vai parar no médico, é sempre na emergência. Por quê? Porque não se cuida. Então, eles fazem diagnóstico tardio das doenças graves, né? Por isso que do número de mortes aí entre homens com câncer, principalmente de próstata, é alarmante, tá? É uma das maiores causas de morte por câncer em homem, é o câncer de próstata, justamente pela falta de cuidado e de prevenção, tá? Homem, quando tem ali, falar, vou suplementar, é só aqueles que querem ficar malhado que vai tomar suplementação, que é difícil até, porque se você for numa academia, homem faz menos atividade física que mulher também. Mulher ainda gosta de dançar, homem geralmente não dança. Mulheres gostam de fazer hidroginástica, se você for lá na academia, na hidroginástica só tem velhinha, não tem homem, quase, raramente tem homem. Então, assim, homem se cuida menos e justamente por isso vive menos e tem mais ali problemas, né, incidência de morte do que a mulher, tá? Então, homens, comecem a se cuidar, tanto quanto as mulheres, porque a gente quer ali envelhecer com o seu parceiro do lado, né? E chegar ali 80, 100 anos e precisa se cuidar. Então, esse suplemento vai ajudar na manutenção da saúde do homem, inclusive combatendo principalmente o câncer de próstata, tá? Então, a gente vê aqui, né, como que o ProMen ele pode ajudar na saúde do homem. Essas substâncias, gente, não ajudam só na saúde do homem, mas especificamente vai ajudar nos problemas que o homem tem e que não se cuida geralmente.
O licopeno, né, alguns estudos revelam que ele é muito eficaz no auxílio da prevenção de doenças de próstata, principalmente, porque ele é considerado um antioxidante super forte, tá? E ele atua principalmente ali na formação de vasos que estão ali localizados na próstata, que alimentam as células cancerígenas. Então, ele age evitando isso, tá? O licopeno. Então, ele previne principalmente o câncer de próstata, tá? Pesquisas também têm associado o licopeno com aumento de contagem de esperma em homens com baixas taxas de fertilidade. Então, ele melhora a qualidade do esperma, ajudando aí os homens a ter né, mais fertilidade e conseguir ali ter uma vida fértil normal. O selênio, ele também está associado à produção de testosterona, que é o hormônio masculino, que vai ajudando ali na saúde do homem, inclusive, até na parte de sexual, mesmo na ereção e tudo mais. Ajuda a combater fraqueza também, ajuda na musculatura. Tá? E aí auxilia também no desenvolvimento adequado dos espermatozoides. Então, também auxilia na saúde, né, na formação de espermatozoide. E na regulação do processo reprodutivo mesmo, né, em relação ao homem, tá? Ele vai ajudar diretamente nessa parte também. O selênio, ele também ajuda na parte reprodutiva feminina, mas ele também vai ajudar aqui na questão masculina. Então, essas duas substâncias vão ajudar especificamente ali no que o homem não gosta de cuidar, né? Ele só vai se preocupar quando o problema já está instalado, né? Então, tomando esse suplemento vai ajudar nesse sentido. Tá? E aí vamos ver aqui um pouquinho das funções do selênio, que ele é uma substância muito importante para a nossa saúde em geral, para a manutenção da vida, inclusive, tá? Todas as formas de vida, elas precisam ali do selênio. Ele é encontrado muito na água e em vários tipos de alimento, como carnes em geral, laticínios e também algumas vegetais, tá? Por exemplo, a aveia também tem bastante selênio. É uma fonte de selênio, tá? E ele auxilia aí biologicamente em diversas funções que vão conservar a vida, tá? Então, sem selênio, muito provavelmente a pessoa vai acabar ali tendo problemas de sobrevivência, inclusive, tá? Porque ele vai agir em várias funções metabólicas e enzimáticas. E ele é necessário para o crescimento normal. Então, a pessoa em crescimento, ela precisa ter o selênio para ajudar no crescimento. Tá? Na fertilidade, como a gente já viu, né? Na prevenção de uma grande variedade de doenças também. Ele é um nutriente essencial, intimamente relacionado às complexas funções enzimáticas e metabólicas que eu acabei de falar aqui, né? Então, ele participa ali, né, de tudo no nosso corpo, de várias funções, tá? E auxilia na regulação dos processos reprodutivos, no metabolismo da tireoide também, super importante, tá? Na síntese do DNA, e vai proteger as células de situações aí do estresse oxidativo, combatendo os processos inflamatórios, tá? Então, ele ajuda bastante a inflamação também. E aí, quais são os benefícios, tá? Como antioxidante, ele atua, gente, na formação da glutationa, que é um potente antioxidante. Sem o selênio, a glutationa não se forma, e ela é uma enzima vital para o nosso corpo. Ela neutraliza os radicais livres. Tá? A ação dos radicais livres. E isso faz combater vários tipos de câncer, inclusive de pulmão, de próstata e dos ovários, tá? E vai combater as doenças cardiovasculares também, porque combate a inflamação das artérias, tá? E fortalece os ossos e o sistema imunológico, por consequência também da ação antioxidante. Vai proteger contra as doenças neurodegenerativas, o Parkinson, o Alzheimer, a esclerose múltipla, inclusive, gente, ele até ajuda a eliminar as toxinas do fígado, que gera ali, né, metais pesados, que tem ali os metais pesados como o mercúrio e o cádmio, que a gente acaba ingerindo até pela panela, né, que a gente cozinha, vai ajudar eliminar essas toxinas que, inclusive, estão relacionadas ao processo degenerativo do Alzheimer, tá? Então, ele protege bastante ali nessa questão, né, neurológica. E importante para a tireoide, como eu falei, e ajuda no emagrecimento. Por quê? Combate o hipotireoidismo. Ele faz a função da tireoide trabalhar melhor, que é a função da conversão do hormônio T4, na sua forma ativa, que é o T3, tá? E é através do selênio que faz essa conversão.
Então, ele vai agir praticamente no corpo todo, porque através desses hormônios da tireoide, né, como eu comentei no início, ele vai trabalhar ali desde o nosso sistema nervoso até os batimentos cardíacos, o ritmo do nosso intestino, o humor, né, vai controlar nosso humor, controle de peso por causa do hipotireoidismo, vai combater, né, o hipotireoidismo, o ciclo menstrual e a regulação do funcionamento de diversos órgãos, inclusive, tá? E o licopeno? Alguém sabe aí, já tinha ouvido falar de licopeno, gente? O licopeno, vocês vão ver que é uma substância que eu, por exemplo, como quase todo dia, né? O licopeno, ele é um carotenoide da família dos beta-carotenos, né? Os beta-carotenos que a gente conhece ali pela cenoura, né? Que é muito famosa. Ele é uma substância lipossolúvel, ou seja, que dissolve em gordura, né? Absorve em gordura e é considerado um potente antioxidante e anti-inflamatório. Inclusive, da família, né, dos beta-carotenos, ele é o mais potente, é o antioxidante mais potente. E ele vai combater também diversas doenças, principalmente pela essa ação antioxidante, tá? E aí, ele pode ser encontrado em frutas e vegetais, como a goiaba, a pitanga, a melancia, o pimentão vermelho, a cenoura, né, que é o mais conhecido aí, em relação a beta-carotenos, né? A toranja, o caqui, mas a fonte principal de licopeno que a gente tem na natureza é o tomate, tá? Eu adoro tomate, eu como direto, eu adoro molho, tá? E aí, o tomate é a maior fonte. Porém, gente, como a gente absorve mais licopeno? É através do molho de tomate, porque o tomate, a fruta in natura em si, ela tem uma película lá, uma parede celular vegetal, que ela precisa ser quebrada para o licopeno ser liberado. E aí, quando você faz ali o molho, né, você processa o tomate, ele libera mais o licopeno do que se você comer ele in natura. Tá? Então, quando ele é aquecido ou ele é processado de alguma forma, através de fazer extrato de tomate, molho, alguma coisa nesse sentido, ele tem mais licopeno liberado ali na sua forma ativa, né, biologicamente ativa, do que se você comer a fruta em si. Tem ali o licopeno, mas a quantidade mais absorvida é através do tomate processado, tá? Então, vocês vão ver aí que é bem fácil de você, né, absorver o licopeno, mas você absorve melhor ali quando ele é processado. Por isso que o suplemento é uma fonte excelente de licopeno, porque ele está processado, né? Ele vira pó. Então, é licopeno puro mesmo o suplemento, tá? E as pesquisas mostram que a sua ação antioxidante ela é capaz de manter a força, a espessura e a fluidez das membranas celulares, o que faz com que você absorva melhor os nutrientes, né? E aí permite a entrada também, além dos nutrientes, a saída do lixo tóxico gerado ali pelas células, tá? E aí, os benefícios do licopeno. Proteção, potente ação antioxidante, como eu falei, é o mais potente da categoria de beta-carotenos. Ele previne o estresse oxidativo gerado pelas células, pela própria respiração celular, previne o desenvolvimento de alguns tipos de câncer, principalmente o de próstata, que a gente já viu, o de mama e o de pâncreas também, tá? Então, ele é benéfico para câncer em geral, né? Mas principalmente esses daqui. Aumenta a imunidade, por ser antioxidante, combate o envelhecimento precoce, previne o Alzheimer, além de auxiliar na eliminação das toxinas do organismo, tá? Vai prevenir as doenças cardiovasculares pela própria ação, né, do antioxidante, que vai ajudar a gente a baixar o LDL, que é o colesterol ruim. Isso combate a aterosclerose e os riscos de infarto e AVC, consequentemente, tá? E evita as doenças oculares também. Ajuda na prevenção do desenvolvimento das doenças oculares, porque ele evita ali a degeneração também da macular, que é dentro da nossa retina, que vai gerar ali a catarata e outras doenças oculares também, que pode levar até a cegueira. E a degeneração macular, inclusive, ela é bem comum na fase idosa, né? A pessoa vai degenerando ali pela própria idade e acaba, às vezes, ficando com a visão ruim. Então, vai ajudar a melhorar a visão também, o licopeno, tá? E tem ação fotoprotetora, por causa do beta-caroteno, então protege ali contra os raios ultravioletas, tá bom?
E aí, quais as indicações do ProMen? Eu falei que não ia passar do horário, já passei 10 minutos, né, gente? O licopeno, gente, o ProMen, ele é indicado para manutenção da boa saúde e prevenção das doenças e infertilidade nos homens, ou só para manutenção mesmo da saúde, para melhorar a imunidade em geral, porque, né, antioxidante vai melhorar a imunidade. Como tomar? 2 cápsulas por dia, também próximo às refeições, porque, como a gente viu ali, o próprio licopeno, ele é uma substância lipossolúvel, junto com o selênio, tá? Pessoas contraindicações, pessoas alérgicas à fórmula, de alguma, por exemplo, do licopeno, pode ser que tenha gente que seja alérgico a tomate, não sei, né? A corantes, né? Porque é um corante natural. Crianças não é indicado, e gestantes e lactantes também, só com orientação médica, tá, gente? O selênio é liberado para gestantes, o licopeno não tem nenhum histórico de que seja contraindicado, mas, como a gente sabe, gestante sempre é um caso à parte, então somente se o médico liberar, tá bom? Então, era isso, gente. Obrigada aí pela participação de vocês. Deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver se tem aqui alguma dúvida do pessoal. Vocês viram que são 2 suplementos muito bacanas que a gente tem agora no nosso portfólio, que pode ajudar como um todo, homens, né, se cuidarem mais. Tem algumas dúvidas aí no chat, sim, viu? Tem? Deixa eu ver se eu acho aqui. Se você tiver alguma aí que você já sabe, pode me falar. Vamos ver aqui. Me coloca... Ó, a Valmivônia perguntou, tomando ele não precisa tomar B12 ou full ômega? Não sei qual que ela estava querendo se referir aqui, Ivan. Deve ser o ProWoman, né? Que tem as vitaminas do complexo B. Se você não tem deficiência, você não precisa. Você pode tomar só ele, que já vai suprir já vai fazer a manutenção, né? Eu sempre digo, gente, multivitamínicos, eles são para você manter os níveis adequados. Eles vão te dar o suporte, garantindo que você está recebendo todos os nutrientes que você precisa diariamente. Mas se você tem alguma deficiência de alguma vitamina, aí você precisa tomar separadamente. Por quê? Um multivitamínico, ele não tem quantidades suficientes ali de todas as substâncias para te suprir numa deficiência. Ele vai te manter nos níveis normais. Mas se você tem a falta de alguma, você precisa tomar aquela única ali separadamente. Então, vamos supor, se você tem deficiência de B12, se a sua B12 estiver abaixo de 800, 900 microgramas lá, você precisa suprir a B12 especificamente. O suplemento multivitamínico, ele não vai suprir essa carência. Ele vai te ajudar a manter os níveis normais, tá? Então, se você tem os níveis normais, pode tomar só ele, não precisa tomar o full ômega e nem a B12 separadamente, tá bom? Se tiver níveis normais. Se tiver falta, aí precisa. Tem outra pergunta aqui da Cleia. Quem tem diabetes pode tomar? Pode, ele não tem nenhuma indicação contra diabetes, inclusive ele ajuda, tá bom? Estou vendo aqui, com essa geração de adolescentes que estão tomando antidepressivos, vitaminas, muito bom. Muito bom mesmo, pode já tomar, adolescente pode tomar. Sueli está perguntando, estou na menopausa e continuo sentindo o tipo de ciclos e sintomas, só não tenho menstruação. Minha primeira menstruação tinha 15, 14 anos. Você pode tomar o full ômega, a gente não está falando full ômega aqui, mas ele ajuda muito nessa questão. Você pode tomar esse também, ou Sueli, que ele vai te ajudar bastante também nesses sintomas, tá? Se quiser até associar o full ômega com esse, não faz mal. O corpo ele não vai absorver mais do que ele precisa, tá? Então não vai exceder a quantidade necessária. Ele vai armazenar e usar o que precisar, e o que não precisar ele sempre elimina, tá? Então não tem problema. Tem mais alguma pergunta que você está vendo aí, Lu? Qual é o cálcio utilizado? Esse suplemento ele não tem o cálcio, tá? O cálcio, no caso, teria que suplementar a parte. Aí você pode obter cálcio através da própria alimentação, se não tiver com deficiência. Se tiver com deficiência, o ideal é ir num médico ou nutricionista que vai avaliar cada caso individualmente e vai ver qual é a sua deficiência para te indicar o cálcio correto e a quantidade, inclusive, correta, tá bom?
Que mais aqui? Fiz a menopausa aos 33 anos, não fiz reposição, não tive ondas de calor. Que ótimo, Rita, ótimo. Toma ali o ômega 3 que vai te ajudar. Então, a Cleia já perguntou, já respondi, do diabetes, pode. Carlice perde bastante paladar e olfato. Já vi aqui a pergunta da Valmivônia do B12 e o ômega, já respondi. Mais alguma coisa, gente, que eu não esteja vendo aqui? Pode tomar mais que um vidro seguido? Pode. No caso, ele é um multivitamínico para você tomar como prevenção e manutenção da saúde. Pode tomar de forma contínua, se quiser, tá? Não tem problema nenhum. Aí você só vai ver assim, por exemplo, tem gente que toma 10, 20 suplementos. Eu estava chegando a tomar quase o catálogo da Acmos todo, né? Vai chegar uma hora que você não precisa tomar tudo. Você vai observar qual que é o seu objetivo. Você quer perder peso? Você quer fazer manutenção? Você quer suprir alguma deficiência? Então, você vai usar aquilo conforme o seu objetivo. Se for só para prevenção, manutenção da saúde, pode tomar esse suplemento e algum outro que você queira colocar ali junto. Mas são 3 suplementos que eu falo para vocês, qualquer idade, né, desde que não seja criança, e sendo homem ou mulher, que vocês têm que colocar no seu dia a dia, na sua rotina, B12, coenzima Q10 e o Full Ômega, gente. 3 suplementos imprescindíveis para a saúde, seja de qualquer pessoa. Então, esses vocês têm que usar ali para a vida toda, tá? Principalmente porque com a idade a gente vai deixando de absorver ou de produzir as substâncias. Então, esses daqui são essenciais. Você pode até acrescentar outros, mas esses 3 não pode faltar, tá? Então, já anotem aí, passem a tomar quem não toma, pelo menos esses 3. Se não quiser tomar o resto, não precisa, mas esses 3 tomem, que já são suficientes aí para vocês manterem a saúde em geral, tá? O que mais? Van, tem uma da Valdene agora aqui, ó. Vi que ele tem vitaminas e minerais do Right Now. Eu tomo constantemente, então não precisa mais tomar o Right Now e substituir pelo ProWoman? Olha, ele tem algumas substâncias do Right Now, mas assim, o Right Now ele tem outras substâncias. Nesse daqui a gente não tem. A gente não tem lá a ginkgo biloba, né? A marihuana. Eles são funções diferentes. Ele vai ter algumas substâncias iguais, mas se você depende do seu objetivo. Você está tomando o Right Now para ter mais disposição? E aí você pode até tentar fazer a substituição, mas se você vê ali, né, porque como são substâncias diferentes, apesar de ter algumas juntas, né, ele vai ter outras funções, as substâncias que não tem lá, por exemplo, né, o ginkgo biloba, a marihuana, as outras substâncias ali que tem no Right Now, tá? Então, são coisas diferentes, são objetivos diferentes, tá? Então, vai de você. Qual que é o seu objetivo? Manter ali mais disposição? Então, mantenha o Right Now, tá? Se não, se você vê que é só por causa do zinco, né, das outras substâncias, aí você não precisa, tá? Que mais? Como saber a carência das vitaminas necessárias? Indo no médico e fazendo exame, tá, gente? Exame de sangue, não tem outro jeito. Você tem que fazer a dosagem sanguínea ali de o que você está com deficiência, tá bom? Vi que tem vitaminas A, essa já acabamos de responder, né? Outra substância, gente, que até me lembraram aqui, que também é importante para a imunidade, que vocês podem tomar ali para a vida toda, que vai ajudar principalmente pessoas que pegam muita gripe e pessoas que também têm pressão alta, é o óleo de alho, que a gente também tem, que é excelente. Ele também é um produto que eu não deixo de usar, gente, eu adoro. E ele, assim, para pressão alta, gente, o alho, ele tira e queda. Fora que ele é antibactericida, né? Ele ajuda ali antifúngico, ele vai ajudar na nossa saúde como um todo, ele vai aumentar a nossa imunidade. Se você está com gripe, você pode tomar 4, 6 cápsulas por dia, que não vai fazer mal, tá? Então, ele é excelente também para quem quer manter a imunidade alta. O alho, e é o alho, gente, eu nos meus tratamentos ali de naturopatia que eu indico para as pessoas, eu falo para a pessoa, se ela não tem condição de comprar ali um alho de alho, um óleo, né, de alho assim, para ela tomar água com alho.
que já é suficiente para ajudar na imunidade, na pressão alta. Então, a gente tem essa opção, né? O óleo de alho, vocês também podem incluir ali junto com os outros 3 que eu falei que são essenciais também, para quem quiser, junto com esse. E até na fase da menopausa que a gente estava falando, né? As mulheres têm muito a questão da insônia. Vocês podem, como vendedores, associar o uso da melatonina também, que não vai fazer mal. Então, gente, como a gente sempre fala, é você ouvir o seu cliente, né? Não adianta querer vender o que ele não precisa. Você tem que vender o que ele precisa. Você tem que descobrir. Se ele não precisa, você tem que mostrar para ele que ele precisa daquilo, né? Faz ele ver o valor do produto e faz ele ver que ele precisa daquilo para você vender. Porque ele não vai comprar o que você tem, o que você quer vender. Ele vai comprar o que ele precisa. Então você tem que levar a solução para ele. Ouça o seu cliente, veja qual que é a necessidade dele e aí sim você consegue mostrar o valor do produto e também suprir realmente a necessidade, tá? Você oferecendo o que realmente vai ajudar, você vai fidelizar esse cliente, tá bom? Quer mais, gente? Vai estar aula, obrigada, gente. Joel toma para imunidade. Pode trocar, sim, Joel. Pode trocar. Treinamento riquíssimo. Obrigada, gente. Então, acho que é isso. Se eu deixei de responder alguma pergunta, vocês podem me chamar nos grupos. Estou sempre aqui à disposição para vocês, né? Tirarem as dúvidas. E espero que ajude vocês aí nas vendas, tá? Então, uma boa noite para vocês. Até o próximo lançamento. E descansem aí. Fiquem com Deus. Até as próximas, tá, gente? Boa noite.